Abra comigo, por favor, o livro do Gênesis, no capítulo 15. Gênesis, capítulo 15, verso 1 em diante diz: Depois dessas coisas, o Senhor falou a Abrão numa visão. Não tenha medo, Abrão. Eu sou o seu escudo e grande será a sua recompensa. Mas Abrão perguntou: Ó soberano Senhor, que me dará se continuo sem filhos e o herdeiro do que possuo é Eliezer de Damasco? E acrescentou: Tu não me deste filho algum. Um servo da minha casa será o meu herdeiro. Então o Senhor deu-lhe a seguinte resposta: Seu herdeiro não será esse. Um filho gerado por você mesmo será o seu herdeiro. Levando-o para fora da tenda, disse-lhe: Olhe para o céu e conte as estrelas, se é que pode contá-las. E prosseguiu: Assim será a sua descendência. Abraão creu no Senhor, e isso lhe foi creditado como justiça. Amém e amém. Meus queridos irmãos, há uma história muito interessante. Conta-se que um guru hindu, religião da Índia, ele se converteu ao cristianismo. E certo dia ele andando encontrou com um dos seus discípulos e esse discípulo disse para ele: Escuta, como é que você encontrou o Deus verdadeiro? Como é que você encontrou o Deus verdadeiro? Então aquele homem levou aquele discípulo para um rio e o mergulhou nas águas. E segurou naquelas águas por 10 segundos, 20, 30, 40 segundos. E aí, então aquele moço começou a ficar um pouco desesperado e tentando buscar o ar para respirar. E ele segurou um pouquinho mais, foi até num limite. Quando não deu, ele soltou aquele moço e o moço disse para ele: Mas eu perguntei para você, como é que você encontrou o Deus verdadeiro? Você mergulhou assim, minha cabeça nas águas e segurou, buscando o ar para respirar. Por que você fez isso? Então aquele homem disse: Se você buscar a Deus na mesma intensidade que você buscou o ar para respirar, você o encontrará. E buscar-me-eis e me achareis, diz a palavra do Senhor, quando me buscardes com todo o vosso coração. O vosso coração. Queridos, eu quero falar com vocês sobre uma vida de conhecimento de Deus, de intimidade com o Senhor. Quantos querem ser amigos de Deus aqui? Deixa eu ver. Você deseja isso? Esse é o maior desejo da minha vida. Mais do que sucesso financeiro, do que uma casa nova, do que um carro novo, do que realizar uma viagem dos sonhos. Eu quero ser amigo de Deus. Ser amigo de Deus. Conhecer a Deus. E no texto que a gente leu aqui, Abraão nos ensina como é que nós podemos, então, crescer neste relacionamento com Deus. Abraão era o amigo de Deus. No texto lá de Isaías 41:8 diz: Mas tu, ó Israel, servo meu, tu, Jacó, a quem elegi descendente de Abraão, o meu amigo. Abraão era amigo de Deus. E nesse texto ele nos ensina como é que nós, então, podemos crescer na nossa relação com Deus. Sermos amigos do Senhor. E eu queria deixar com vocês 4 atitudes importantes para nós crescermos no nosso relacionamento com Deus. Eu quero que você repita comigo essas 4 atitudes: ouvir, crer, confiar e permanecer. Vamos lá, gente? Você pode me ajudar? Ouvir, crer, confiar e permanecer. Mais uma vez. Ouvir, crer, confiar e permanecer. Guarde essas 4 atitudes no seu coração. Primeira atitude, que o texto deixa muito claro para nós, é o ouvir. Ouvir a voz de Deus. Ouvir a voz de Deus. Gente, deixa eu dizer para vocês, as circunstâncias difíceis da vida, elas não devem alterar a nossa percepção de quem Deus é. Tudo ao nosso redor pode mudar. Circunstâncias, as situações, mas Deus não muda. Ele é o mesmo ontem, diz a palavra, hoje e sempre, eternamente. Ele não muda. E aí no verso 1, olha só, Deus disse: Não temas, Abrão, eu sou o teu escudo, e grande será a tua recompensa. E então, a gente vê no verso 2, Abrão teve uma reação humana. E ele faz uma pergunta: Senhor, que me haverás de dar?
Como é que essa promessa pode se cumprir, sendo que o herdeiro da minha casa é o meu empregado? Então, é interessante, queridos, porque nós encontramos aqui nesses 2 versículos 2 vozes. A voz de Deus e a resposta humana diante da fala de Deus. E me parece que há aqui 2 cláusulas conflitantes. Sim, e aí eu fico perguntando, para mim mesmo e para todos nós, com qual voz nós vamos ficar? Com a voz de Deus que diz que vai nos abençoar, ou nós vamos ficar com as circunstâncias que dizem que esta bênção não vai chegar? Hein? Gente, o crescimento na nossa relação, no nosso relacionamento com Deus, dependerá, meus queridos, com qual das 2 vozes nós vamos ficar. E Abraão aqui decidiu ficar com a voz de Deus. E então, meus irmãos, ele começa a crescer na intimidade com Deus. Abraão, ele não decidiu, ele não ficou com a realidade, mas ele decidiu ficar com a promessa de Deus. E a promessa de Deus para a vida dele, qual era? Ele seria pai de uma numerosa nação. Gente, mesmo que nós estejamos enfrentando uma situação difícil, circunstâncias difíceis, onde elas estão dizendo para nós que nós não vamos conseguir, nós devemos entender que nós temos uma promessa de Deus e é nela que nós devemos nos apoiar. Irmãos, onde é que nós temos nos apoiado? Hein? Na realidade que é incompreensível ou na promessa de Deus que é real? Nós devemos nos lembrar, Jeremias 1,12, que diz que o Senhor vela pela sua palavra para que se cumpra. Louvado seja o nome do Senhor. Se Ele prometeu, meus irmãos, Ele vai cumprir. Se Ele falou, Ele vai fazer. Você crê nisso ou não? E se nós quisermos crescer no nosso relacionamento com o Senhor, nos tornarmos amigos do Senhor, nós precisamos ficar com a voz dEle, com as promessas dEle, e não nos influenciarmos com as circunstâncias difíceis desta vida. Meus queridos irmãos, eu pergunto para você, quando você está vivendo uma crise, quantos aqui vivem situações difíceis na vida? Deixa eu ver. Todos nós, não é não? Quando você vive um problema, uma situação, uma crise, a quem você costuma consultar? Porque nós falamos com todos, falamos com amigos, com companheiros lá no trabalho, falamos com o pastor na igreja, falamos com os familiares e com o médico e consultamos a todos, mas deixa eu dizer uma coisa para você. A primeira pessoa que nós devemos falar é o Senhor. Nós precisamos falar com Ele, porque é Ele, meu irmão, minha irmã, que tem a última palavra sobre a nossa vida. A palavra de Deus diz que o homem traça os seus planos, mas a resposta certa vem da boca de Deus. Ele tem a última palavra sobre a sua vida. Louvado seja o nome do Senhor. E no tempo certo Ele vai te abençoar. Agindo o Senhor, ninguém poderá impedir. A Bíblia diz que o choro pode durar o quê, irmãos? Uma noite, mas a alegria vem pela manhã. O sol da justiça vai se levantar e a sua vitória vai chegar no tempo certo, na hora certa, no tempo de Deus, na hora de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Ele tem planos bons para a sua vida, planos, pensamentos de paz e não de mal, para dar a você um futuro e uma esperança. Creia nisso, louvado seja o nome do Senhor. Então, primeira coisa, se nós queremos realmente crescer na nossa relação com Deus, nós precisamos, queridos, ouvir a voz de Deus. Ouvir a voz de Deus. Precisamos ouvir. Segundo, anote aí, por favor. Segundo você lembra? Crer. Crer na palavra de Deus. É crer na palavra. As palavras de Deus, queridos, elas não devem ser entendidas de forma errada, distorcida. Quando Deus fala, é o que Ele está querendo dizer. Não há meias palavras, conversas tortas, ou até mesmo falta de clareza. E Deus aqui estava esclarecendo Abraão, para que ele não entendesse a promessa de uma maneira errada, de uma maneira distorcida. E no verso 4, em outras palavras, Deus estava dizendo assim: Abraão, não entenda de forma distorcida a promessa que eu tenho para você. Quando eu falei, Abraão, que eu ia te dar um filho, é um filho mesmo. E não um jeitinho para que você alcance a minha promessa na sua vida.
Ah, meus queridos irmãos, deixa eu dizer para vocês, Deus não precisa da ajuda do homem. Deus não precisa. Quando o Senhor opera, o milagre acontece. É por isso que a gente não precisa dar jeitinhos para parecer um milagre real. Não, porque quando o milagre de Deus acontece, quando o milagre acontece na nossa vida, acontece do jeitinho que o Senhor prometeu. Você acredita nisso? Gente, irmãos, isso é fé. Fé o que é? É descansar em Deus o tempo que for necessário. Isso é fé. Abraão e Sara já eram... Obrigado, querido. Abraão e Sara já eram avançados em idade, mas Deus disse para eles esperarem na promessa, porque o milagre ia acontecer do jeitinho que o Senhor prometeu, como um milagre verdadeiro. Deixa eu dizer para vocês, todos nós aqui temos promessas de Deus para cada área da nossa vida. Para sua casa, seus filhos, sua família, sua comunidade de fé, para todas as áreas, para a sua saúde, e tudo vai se cumprir do jeitinho que Deus prometeu. Louvado seja o nome do Senhor, porque Ele não é homem para mentir, nem filho do homem para se arrepender. Deus não pode mentir, irmãos, porque se Deus mentir, Ele deixa de ser Deus. Deus não pode ser comparado com o homem. Deus não é homem, diz a palavra. Ele não pode ser comparado com o homem. As pessoas podem enganar você, podem mentir, mas o Senhor não. Tudo que Ele fala sempre é de maneira clara. A verdade no que fala está na luz. Louvado seja o nome dEle. Ele é Deus de uma só palavra. Louvado seja o Senhor. E tudo que Ele faz, irmão, sempre tem clareza. Sempre está na luz. Então seja todo homem mentiroso e Deus verdadeiro. E quando nós cremos, irmãos, na palavra de Deus e em suas promessas, nós vamos experimentando um crescimento na nossa vida, um crescimento espiritual, na nossa relação com Deus. Primeiro é ouvir. Segundo é crer. Terceiro, vou deixar o seu coração, anote aí, por favor. Terceiro, confiar. Confiar no Deus da palavra. No Deus da palavra. Gente, e aqui eu acho interessante, porque, veja, crer sem evidências é prova de fé no caráter de Deus. Eu vou repetir. Crer sem evidências é prova de fé no caráter de Deus. E o que é caráter, gente? Caráter é quando as minhas ações coincidem com as minhas palavras. E quando as minhas palavras coincidem com as minhas ações. Isso é caráter. É interessante porque quantas e quantas vezes nós pedimos um sinal para Deus, para então crermos nas promessas dEle. Parece que nós somos meio que nem Tomé, né? Nós precisamos ver para crer. E a gente sempre diz, Senhor, me dá um sinal. Quantos aqui já pediram um sinal para Deus em relação a alguma situação? Pois é, quantos de nós? Quantos de nós? Mas deixa eu dizer para vocês, bem-aventurados aqueles que não veem e creem. Bem-aventurados aqueles que não veem e creem. Porque, gente, é muito fácil a gente crer em Deus quando há sinais concretos, quando há coisas palpáveis, mas crer sem evidências é prova de que eu creio no caráter de Deus. E esse texto é muito interessante porque aqui não havia sinais concretos para Abraão crer. Não havia anjos, não tinha fogo caindo do céu, nada disso, trovões. A única coisa está no verso 5, que aconteceu. Deus disse para Abraão, Abraão, olha para o céu e tente contar as estrelas. Tente contar, assim será a tua posteridade, numerosa como essas estrelas. E no verso 6, diz que Abraão creu. Abraão creu, e isso lhe foi imputado como justiça, diz o texto. Ele creu por quê? Porque o caráter de quem prometeu é confiável. Gente, e isso é fé. Fé não é crer em coisas absurdas, ou até mesmo sem sentido, mas é crer no caráter de quem fala, é crer na consistência de quem afirma. Isso é fé. Por isso que nós podemos colocar a nossa vida, meus irmãos, a nossa família, o nosso futuro, os nossos projetos de vida nas mãos de um Deus que é extremamente confiável.
E quando nós precisarmos de fé, nós devemos olhar para o caráter de Deus, e então nós vamos crer em suas promessas. Aleluia! Se nós quisermos ter fé, nós não precisamos rezar mantra. Não precisamos repetir frases de efeito. Olha, vamos repetir aqui 7 vezes: eu sou vencedor, então teremos muita fé. Aí a igreja repete lá: eu sou vencedor, e 7 vezes, então agora, irmãos, temos fé. Não, queridos, nós não precisamos fazer pensamento positivo. Tem gente que confunde fé com pensamento positivo. Não, queridos. Ou então mentalização. Vamos mentalizar, irmãos, todo mundo mentalizando aqui e vai dar tudo certo. Não, queridos, mas nós precisamos apenas crer nos conteúdos de quem fala. Louvado seja o Senhor, porque a verdadeira fé, irmãos, ela vem do ouvir, e o ouvir a palavra de Deus. O que vai produzir fé no seu e no meu coração é a palavra de Deus. A fé vem pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Deus. Glória a Deus. Por isso que nós precisamos conhecer ao Senhor e prosseguir em conhecê-lo a cada dia. E quanto mais nós formos íntimos de Deus, mais nós iremos crescer, amadurecer, e então nós conheceremos mais o caráter de Deus. E nós teremos a convicção de que Ele vai cumprir então com tudo aquilo que Ele prometeu. E quando nós olharmos para as coisas desta vida, para as circunstâncias desta vida, nós teremos uma fé, irmãos, inabalável, porque nós teremos a certeza de que o Senhor continua no controle de todas as coisas, que Ele tem o melhor para nós, que Ele sempre vai à nossa frente, Ele não nos abandona, Ele nunca nos deixará, nunca nos abandonará, e todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam ao Senhor. Louvado seja o Senhor. Nós não precisamos brigar com Deus, nós não precisamos enquadrar Deus, nós não precisamos colocar o dedo na cara de Deus, exigir e determinar bênçãos de Deus. Inclusive é uma prepotência, gente, uma arrogância satânica do homem achar que ele pode exigir de Deus alguma coisa, exigir que Ele cumpra então com as suas promessas. Eu exijo, eu determino. Gente, isso é uma arrogância. Quem somos nós para agirmos assim com Deus? Não é verdade, irmãos? Quem sou eu? Quem é você? As pessoas, muitos se colocam como senhores e Deus um servo. Eu falo, Ele atende. Ai, se Ele não atender. Isso é uma arrogância. Porque, meus irmãos, se hoje eu e você formos bater na porta dos céus, é para dizer: Senhor, olhe para mim com um olhar de amor, de bondade, de graça. Que a Tua misericórdia me alcance. Como dizia o salmista, né? Seja sobre nós a graça do nosso Deus. Seja sobre a minha vida, sobre a sua vida, a graça do nosso Deus, que é o favor imerecido. É Deus dando tudo a todos que nada merecem. Irmãos, se nós estamos aqui ainda vivos, respirando, é porque a graça de Deus tem nos sustentado. Louvado seja o nome do Senhor. Quantos creem nisso? Digam amém. Amém. Eu quero deixar aqui um último aspecto ao seu coração. Anote, por favor. Você lembra do primeiro? Ouvir. Ouvir a voz de Deus, né? Segundo, crer na palavra de Deus. Terceiro, confiar no Deus da palavra. E, por fim, para nós encerrarmos essa nossa meditação, permanecer. Permanecer firmado na aliança de Deus para conosco. Permanecer firmado na aliança de Deus para conosco. Gente, nós temos um Deus de aliança. Nós temos um Deus de promessas, de pactos. E nós precisamos entender que Deus leva muito a sério os compromissos que Ele estabeleceu conosco. É muito interessante, nós não lemos aqui, não vamos fazer isso, mas no verso 8, Abraão ele queria saber como é que ele tomaria posse da promessa que Deus havia feito para ele. E aí depois nos versos 9 e 10, o Senhor fez uma aliança com Abraão, firmando um acordo através de sacrifício de animais, diz o texto aqui. Mas no verso 18, e me chama a atenção, a Bíblia declara o seguinte: naquele mesmo dia fez o Senhor aliança com Abraão.
Naquele mesmo dia, diz o texto, fez o Senhor aliança com Abraão. Vamos repetir isso? Naquele mesmo dia, fez o Senhor uma aliança. Gente, nós temos um Deus de pactos. Deus fez pactos com Davi, com Moisés, com Josué e com tantos outros. E assim Ele faz conosco. Deus permanece fiel, mesmo que sejamos infiéis, e Ele não volta atrás com aquilo que Ele diz. É muito interessante, depois você pode ler na sua casa, mas no capítulo 17, Abraão pecou contra o Senhor. Ele pisou na bola, ele mentiu, ele foi medroso. O pai da fé não creu, ele não creu, e mesmo assim Deus se manteve fiel e renovou ainda a aliança com Abraão. Isso me chama a atenção, porque aqui há um ensinamento precioso para a minha vida e para a sua vida. O que Deus está querendo nos ensinar é que Ele vai cumprir os seus projetos na nossa vida, e isso não vai depender dos nossos méritos, dos nossos erros ou acertos, porque Deus sabe quem somos, Ele sabe com quem Ele está lidando, Ele sabe que somos pó. Ele não nos trata segundo aquilo que nós merecemos, porque ai se fosse assim. A Bíblia diz que o salário do pecado é a morte, e todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Nós estaríamos falidos, destruídos, aniquilados nas mãos de Satanás, todos nós. E Deus não olha assim para mim, para você, mas a Bíblia diz que com amor eterno o Senhor nos amou, e com benignidade o Senhor nos atraiu. Eu e você somos amados por Deus. Deus ama você, Deus ama você. Diz o Salmo 103, verso 10, Ele não nos trata segundo os nossos pecados e nem nos retribui consoante as nossas iniquidades. Ah, meus irmãos, eu creio neste Deus de amor, nesse Deus bom, Deus de graça, de misericórdia. Agora, gente, só é possível crescer. Nós estamos falando sobre intimidade, crescermos em intimidade. Só é possível crescer em intimidade com Deus quando nós permanecemos firmados em seu amor e na sua aliança para conosco. Deus tem uma aliança comigo e com você. Ah, Ronaldo, a minha casa ainda está uma bagunça, tem tanta coisa para ser resolvida, meu marido ainda não é convertido, os meus filhos estão distantes do Senhor. Deixa eu dizer para você, Deus tem uma aliança com você. Incrível as palavras de Davi, já no final da sua vida, do seu ministério, do seu reinado. Davi disse assim: ainda que a minha casa não seja tal para com Deus, contudo Ele estabeleceu uma aliança comigo, e ao seu tempo Ele vai ordenar todas as coisas. Assim vai acontecer comigo e com você. Você crê nisso? Deus também tem uma aliança comigo e com você. Você não está abandonado. Deus não virou as costas para você. Quanta gente, outro dia encontrei com um jovem lá na comunidade em São Paulo, e ele disse assim: Ronaldo, eu acho que Deus virou as costas para mim. Por quê? Ah, não sei, minha vida parece que dá errado, as coisas não acontecem, eu oro e parece que a minha oração passa do teto, as coisas não fluem como eu gostaria. Eu acho que Deus virou as costas para mim, Ele não me ouve mais, Ele não quer saber mais de mim. O que é que você pensa sobre isso? Ele falava com lágrimas. Eu disse: meu amigo, olha aqui nos meus olhos. Falei: olhe nos meus, levante a cabeça, olhe nos meus olhos. Deixa eu dizer uma coisa importante para você. Se Deus não te amasse, se Ele realmente virasse as costas para você, hoje você não estaria nem aqui. Mas se você está aqui, neste encontro, nesta reunião, é porque o Senhor ama você e Ele quer fazer algo novo na sua vida. Se você entrou aqui com essa sensação, achando que Deus já não olha mais para você, que Ele não te ama, que Ele virou as costas para você, você pode sair daqui com o teu coração alegre, porque o olhar bondoso e carinhoso de Deus continua sempre na sua direção. Louvado seja o Senhor. Queridos, nós vamos crescer na vida de intimidade com Deus. Quantos querem isso para 2025? Esse é o maior desejo do meu coração, e eu creio que o seu também, do seu coração também. Mas nós vamos crescer à medida que nós buscarmos ao Senhor, a presença de Deus. Isso não é uma obrigação, não são muitas leis,
muitas regras que vão produzir crescimento. Não, não é nada disso. Nós só apenas vamos conseguir nos aproximar de Deus, queridos, se nós reconhecermos que Ele é bom. Que Ele é bom. Por que eu estou dizendo isso? Qual é a imagem que você tem a respeito de Deus? Qual é a imagem que você tem imprimida na sua mente, no seu coração, a respeito de Deus? Quem é Deus para você? Porque, irmãos, se você tem uma imagem de um Deus tirano, de um Deus que é um carrasco, um ditador, um arrogante, você não vai se aproximar de Deus. Porque ninguém se aproxima de alguém assim. Qual é a imagem que você tem a respeito de Deus? Hein? Para nós sabermos quem é Deus, olhe para Jesus. Pois fora de Cristo todas as ideias e conceitos estão equivocados. É Jesus. Como diz o escritor aos Hebreus, antigamente Deus falava aos pais usando os profetas, mas nesses últimos dias Ele falou pelo Filho, a quem constituiu herdeiro de todas as coisas, pelo qual também fez o universo. Isto é, em Jesus, irmãos, habitou toda a plenitude da divindade. Você quer saber como é que Deus olha para você? Como é que Deus age? Olhe para Jesus e você vai saber como é que Deus age com você. E Ele ama muito você. O olhar de Jesus é um olhar amoroso, acolhedor, perdoador, misericordioso, bondoso. Maravilha servir a Ele, não é não, gente? Não é verdade, queridos? E olha, quanto mais perto nós estivermos de Deus, mais a gente deseja ouvi-lo. E quanto mais ouvimos o Senhor, mais nós vamos crescendo e nos tornando pessoas melhores, mais nobres, mais dignas, mais santas. E o nome do Senhor vai sendo glorificado. Gente, isso é vida cristã. Isso é vida cristã. Vida cristã não é a gente adquirir coisas e aumentar recursos, bens. Não, não é isso. Vida é nós crescermos como gente, como pessoas. E é isso que Deus quer de nós, que cresçamos, que amadureçamos e sejamos homens e mulheres segundo o coração dEle. Como é que você avalia, como é que você se avalia nesse processo de crescimento? Você tem avançado? Você está parado? Você quer melhorar? Você quer ser mais amigo de Deus? 4 coisas simples que a gente aprendeu nesse texto. Primeiro, ouvir. Segundo, crer. Terceiro, confiar. Quarto, permanecer. E que assim seja. Gente, como diz o poeta, um amigo meu muito querido da nossa comunidade, pastor Ademar de Campos, não existe nada melhor do que ser amigo de Deus. Vamos repetir juntos? Não existe nada melhor do que ser amigo de Deus. Se você quer ser um amigo de Deus, levante um aplauso poderoso ao Senhor. Glória a Deus. E fique em pé comigo e vamos cantar. Não existe nada melhor do que ser amigo de Deus. Caminhar seguro na luz, desfrutar do seu amor, ter a paz no coração, viver sempre em comunhão. E assim perceber a grandeza do poder de Jesus, meu bom pastor. Mais uma vez, Leandrinho, vamos lá. Não existe nada melhor. Quer levantar as suas mãos aos céus? De Deus, caminhar seguro na luz, desfrutar do seu amor, ter a paz no coração, viver sempre em comunhão e assim perceber
grandeza do poder de Jesus, meu bom. Ter a paz no coração, ter a paz no coração, viver sempre em comunhão, e assim perceber a grandeza do poder de Jesus, meu bom pastor. De Jesus, Senhor Jesus, de Jesus, meu bom pastor. Senhor Jesus, obrigado pela Tua palavra aqui nessa manhã. Obrigado pelo poder das Escrituras lida e explicada. Obrigado pela presença do Teu Santo Espírito. Obrigado pelo derramar dele aqui nesse lugar. Obrigado, Senhor, pela forma com que o Senhor falou com cada um de nós. E obrigado porque a Tua palavra ela é capaz de nos capacitar a responder. E por isso nós Te louvamos. Que o Senhor renove na minha vida e na vida de muitos irmãos que quiserem aqui nessa manhã. Porque eu quero, Senhor, eu levanto as minhas mãos ao Senhor como um ato de petição, eu quero. Mas que muitos aqui nessa manhã queiram também renovar essa intimidade com Deus, de ouvir a palavra, de ser impactado pela palavra, de não deixar ela entrar de um lado e sair do outro, por ouvir a palavra, por crer nessa palavra, que a despeito de que qualquer coisa que o mundo ou as situações nos mostrem, nós cremos na palavra de Deus. Senhor, renova isso no coração de pessoas aqui, gente que está chorando. Renova a confiança de que o Deus que falou é capaz de cumprir, de que aquele que falou não mente, não muda, não brinca, não faz em nenhuma outra coisa, ele cumpre a palavra dele. Ouvimos, queremos crer nessa palavra, confiar que as promessas do Senhor não foram feitas baseado no que nós pudéssemos fazer, apenas na Tua grande e poderosa vontade é que o Senhor afirmou. Então nós podemos confiar, ó Deus. Eu oro por quem está orando por alguém para converter nessa manhã. Confie. Por uma enfermidade, confie. Por uma dor no coração, confie. Por uma mente conturbada, confie. Confiar nas promessas do Senhor. Renova isso na nossa vida nessa manhã, Senhor. Mas, ó Deus, eu quero orar também para que a gente permaneça, para que devido ao tempo que às vezes uma coisa não acontece, caminhos que são oferecidos outros para nós, que nós possamos permanecer fiéis. Bem sei em quem tenho crido, e estou bem certo, declara isso, querido, que Ele é poderoso para guardar o meu tesouro até o dia final. Senhor, estaremos aqui esperando a nossa bênção, nesse mesmo lugar, nessa mesma posição de filhos amados do Senhor. Renova, Senhor, quem já estava para desistir, renova isso nessa manhã. Vamos permanecer na Tua presença, na espera do mover da Tua mão. Oh Jesus, que isso seja bálsamo para o coração de todos nós aqui nessa manhã. Que o Senhor renove, para que a gente possa sair desse lugar sabendo que ouvimos, certo de que cremos, confiados em quem cremos, mas convictos de onde permaneceremos, para a honra e para a glória do Senhor, no nome de Jesus. Amém, querida, amém. Você pode dar uma grande salva de palmas para o Senhor. Vem cá, mano. E eu queria que nós agora agradecêssemos o pastor Ronaldo. Levanta sua mão para cá. Ele vai estar com a gente no segundo culto, mas vamos abençoá-lo. Tem uma comunidade ali que ele pastoreia, tem uma família que ele está distante, tem sonhos que estão no seu coração, desejos que ele carrega. Pai, nós nos colocamos agora como uma família de irmãos e abençoamos o nosso irmão, pedindo sobre a vida do pastor Ronaldo a graça, o favor,
o bem do Senhor sobre a vida dele, sobre a Simone, sobre a Sofia e sobre o Ronaldinho. Pedimos a graça do Senhor sobre aquela família, sobre a comunidade da graça lá em São Paulo, que hoje está reunido, sem o seu pastor. Que o Senhor os alcance, que o Senhor os abençoe, que haja um mover de Deus naquele lugar, mas que o pastor Ronaldo entre nós tenha sido amado, cuidado, visto o rosto de Deus e uma família do Senhor. Pai, nós o abençoamos, mas eu quero estender as minhas mãos e abençoar agora a nossa comunidade. Irmão, que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor levante o seu rosto sobre nós, tenha misericórdia de nós, que o Senhor sobre nós levante a sua face e nos dê shalom, a paz que excede todo entendimento, que guarde as nossas mentes e corações em Cristo Jesus, até o dia que nós estaremos com o Senhor na eternidade. Você diz amém? Então você vai fazer duas coisas. Uma é dar um abraço gostoso em quem estiver perto de você daqui a 1 minuto, ou um aperto de mão se você não puder. Segundo, nós preparamos um lugar de comunhão para a gente ali, ó, café, acho que vai ter um pão de queijo, alguma coisa para a gente comer. Sair por aqui, não sai por lá não, sai por aqui para a gente poder se abraçar e tal. E se você está visitando pela primeira vez, vai ter alguém aqui do meu lado direito, vai te dar um presente e levar você para tomar um café especial. Não é o cafezinho nosso daqui, é um especial. Tá bom? Deus abençoe. Até domingo que vem.